Nessa aula a gente vai ver como trabalhar com keyframes, tá? O que são os keyframes? Então vamos dizer que eu tenho um clipe aqui na minha linha de tempo, na minha timeline, e eu venho aqui em controle dos efeitos. Repare que aqui tem esses 3 itens que a gente já deu uma olhada, né? E cada um deles, por exemplo, se eu vier aqui, por exemplo, e diminuir a escala dele, e agora tocar o meu vídeo, ele vai rodar o meu vídeo inteiro, né? Vai reproduzir o meu vídeo numa escala menor, tá? No tamanho dele menor. Só que repare que todo o meu clipe vai ficar com esse tamanho, com essa dimensão aí que eu escolhi. Se eu quisesse, por exemplo, que ele começasse com o tamanho normal dele e depois diminuísse, o que eu teria que fazer? Keyframe. Eu tenho que selecionar o meu clipe. Repare que se eu não selecionar o meu clipe, ele não aparece aqui, ó, tá? Quando eu seleciono, ele aparece as informações aqui nesse painel. Então, eu vou marcar esse cronômetro aqui, Toggle Animation. E uma vez que eu marquei, eu vou sair de cima dele para não correr o risco de marcar outros keyframes aqui pertinho e por estar com o zoom afastado, parecer que só tem um keyframe. Isso aqui é um erro muito comum, né? De marcar 2 keyframes assim, um pertinho do outro. E como a gente trabalha com o zoom afastado, a gente acaba não percebendo isso, né? Então, uma vez que eu marquei esse cronômetro aqui, eu marco ele só para começar, tá? Eu avanço, eu saio daqui, eu vou para frente. Então, vamos dizer que mais ou menos nesse ponto eu quero que ele diminua. Tá? Então, eu arrasto aqui para o lado, ou eu posso simplesmente clicar e digitar o valor que eu quiser, né? Então, agora desse ponto aqui, desse keyframe aqui, cada bolinha aqui, né? Essa bolinha a gente chama de keyframe. Até essa outra bolinha aqui, eu diminuo de tamanho, tá? Então, vamos dizer que você dando play, você fala, puxa, ficou muito devagar, eu queria mais rápido. Não tem problema, é só clicar aqui no keyframe e aproximar eles, ó. Ah, eu quero mais rápido ainda. Tudo bem, você pode deixar ele bem pertinho do outro. Ok? Então, isso aqui você pode movimentar os dois assim. Repare o seguinte, cada vez que eu vier aqui, depois dos keyframes que já tenho marcado, com a minha linha vermelha aqui, ó, se eu vier mais para frente ou alterar qualquer valor, ele automaticamente já vai criar para mim um keyframe novo. Certo? É só clicar e arrastar, ou digitar o valor que você quiser, e dar o Enter, que ele já vai criando os keyframes pra gente. Essas flechas aqui, ó, esquerda e direita, ela vai de um keyframe para o outro, tá? Porque às vezes no olho é complicado você dizer, ah, eu acho que está no ponto certo. Às vezes não tá, tá? Então, para isso, você também pode apertar a tecla Shift e quando você arrasta, ele já faz como se fosse um ímã de um keyframe para o outro, tá? Então, ele funciona como se fosse esse ímã. Mas, se você quiser, você também pode usar pelas setinhas. Tá? Elas funcionam normalmente. Essa bolinha do meio, para que serve? Ela serve para repetir. Então, vamos dizer que eu quero copiar o último keyframe aqui na frente. Tá? Eu até posso selecionar ele da Ctrl+C e Ctrl+V, né? Copiar e colar, mas eu também posso clicar nessa bolinha do meio aqui, que ela vai copiar o keyframe anterior. Tá? Ela adiciona ou ela remove keyframe. Tá? Nesse caso aqui eu estou adicionando o mesmo keyframe anterior, tá? Então eu fiz aqui, eu vou começar com 50% de tamanho e um pouco mais para frente vamos dizer que eu quero que ele vá para 80. Aí agora vamos dizer que eu quero que por alguns segundos ele fique aqui em 80 e depois comece a diminuir de novo. Se eu venho aqui mais para frente e já coloco, né, o frame primeiro aqui, vamos ver aqui, 50. 50 foi para 80, eu quero que ele fique um tempo em 80 e depois volte para 50. Se eu vier aqui e já marcar 50, olha a bobagem que eu estou fazendo. Porque ele vai crescer, chegou em 80, ele já vai começar a diminuir. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique um tempo nessa porcentagem de 80. Tá? Então, vou ter que repetir esse keyframe. Como eu falei, eu até posso dar Ctrl+C e Ctrl+V, mas a maneira mais fácil, mais rápida de fazer isso é clicar nessa bolinha do meio. Ou seja, ele vai manter. Tá? Ele estava em 50, foi para 80, manteve em 80 e agora ele vai começar a baixar. Tá? Vou colocar aqui para 20. Olha lá, cresceu, ficou um pouco e aí diminuiu de novo. Tá? Você pode usar, por que é importante usar essas flechinhas aqui ou usar o Shift como um ímã? Para você ter certeza que você está em cima do keyframe certo. Tá? Se você vai animar, por exemplo, vamos dizer que aqui, por exemplo, ele cresceu, só que nesse espaço de tempo que ele fica parado nessa dimensão, eu quero que ele rotacione, por exemplo.
Eu vou vir aqui, vou marcar rotação nesse keyframe, e no próximo aqui eu vou fazer ele dar uma volta, tá? 180. Ó. Então ele cresceu, veio, dá uma rodadinha, e aí vai diminuir de ponta cabeça. Tá, vamos fazer o seguinte, ao invés de 180 eu quero 360. Eu vou digitar 360 aqui, e ele vai dar uma volta inteira, tá? Repare que ele já fez a volta completa, e aqui me aparece 1 vezes 0, ou seja, uma volta completa. Ó, tá vendo? Fez uma voltinha completa. Beleza. Se eu quisesse ele em 2 voltas, em vez de 1, é só eu escrever 2. 2 voltas, né? Aí ele vem, cresceu, deu uma volta, deu 2 voltas, e aí vai começar a diminuir. Beleza? Não tem problema se você fizer o keyframe aqui em outro lugar. Mas eu queria que ele terminasse aqui em outro lugar. Não tem problema, você arrasta para o ponto que você quer. E da mesma forma, se você segura o Shift, ele faz como se fosse um ímã para você alinhar os teus keyframes, ok? Então isso é uma ferramenta muito boa que tem para você usar, tá? Bom, você também consegue mesclar e misturar outras ferramentas. Vamos dizer que ao mesmo tempo que eu quero que ele diminua, eu também quero diminuir a opacidade dele, eu quero que ele suma. Então você vai marcar aqui, né, 100%, e vai vir para a última aqui e vai zerar ela arrastando para a esquerda. Ele vai vir, vai começar a diminuir, sumindo a opacidade, ok? Então quando você faz de um em um só, por exemplo, ó, eu vou apagar isso aqui, vamos diminuir a escala dele para 50, 51, não tem problema, para 30, melhor, deixar ele menor. E eu quero que ele apareça entrando assim pela lateral, de fora da tela. Então, o que eu fiz? Às vezes, para arrastar aqui, leva muito tempo, demora muito. Então, quando você segura a tecla Shift e você arrasta, você consegue arrastar com mais velocidade, tá? Ó, em vez de ficar assim devagarzinho, 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 que demora muito, eu vou arrastar ele para fora do meu quadro, né, de preview, vou deixar ele lá fora. Vou marcar a posição aqui. Vou vir um pouco mais para frente, que é o tempo que eu quero que ele leve para aparecer, e eu vou fazer ele entrando, ó, tá? Aí eu vou dar o play, ó. Ah, muito devagar. Lembra que é só aproximar os keyframes se quiser mais rápido. Aí vamos dizer que eu quero que ele continue indo para o lado, só que dê um pouquinho mais devagar. É só arrastar mais para o lado aqui, ó. Fazer mais um keyframe e deixar numa distância boa. Enfim, podia fazer ele arrastando para o lado e ao mesmo tempo sumindo. Eu ia vir aqui em opacidade e fazer ele sumindo. Esse cronômetro aqui, Toggle Animation, ele sempre vai ser o primeiro, tá? O primeiro que você vai marcar. Depois você não precisa ficar mais marcando ele, é só o primeiro. Então eu zero a opacidade dele aqui, ele vai entrar, vai arrastando para o lado e vai desaparecer. Ah, ficou muito devagar. Quer dizer, ficou muito rápido na hora dele subir. Não tem problema. Eu posso fazer ele ser mais devagar. Enfim, tem várias opções de você poder trabalhar com keyframe, ok? Depois a gente vai melhor como usar os keyframes com efeitos.